você já sentou com esse filho e você disse para ele que você o ama, independente do caminho que ele escolheu? Porque às vezes é fácil você amar um filho que não te dá trabalho, né? É fácil você estar ali, né, com o seu filho, aquele filho que é uma bênção, é muito fácil. Só que quando o seu filho às vezes toma um caminho, toma um rumo diferente, e aí você precisa fazer uma correção e ele não aceita, ele continua seguindo este caminho, exige de você uma atenção maior. E às vezes não é você desprezando, não é você criticando, você querendo colocar esse filho, esse jovem, esse adolescente para fora de casa que vai resolver o problema. E sim, você trazendo, porque tudo isso é uma carência. Às vezes a falha foi em você mesmo. No momento que esse adolescente, que esse jovem, ele estava precisando do seu acolhimento, você não estava com tempo, você não tinha tempo, você estava correndo, trabalhando muito. E você não acolheu no momento que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele estava gritando por dentro por atenção. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, em mais um dia. Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor, e aprender com o Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a aprender de mim. E é isso que nós queremos, meu Pai, nós queremos aprender a cada dia mais com o Senhor, sermos melhores em tudo que fizermos. Então eu te peço, Senhor, nesse dia, nos ajuda a entender o que o Senhor requer de cada um de nós que estamos na condição de pais, de filhos, Senhor, porque tudo vem do Senhor. Meu Deus, não há sabedoria de nós mesmos. Não há sabedoria, meu Pai, de um outro além do Senhor. Porque é do Senhor, meu Pai, que vem toda a sabedoria, as direções. É do Senhor que vem, meu Pai, o nosso entendimento. Porque, meu Deus, muitos são os desafios, meu Pai. O Senhor sabe disso. Não é fácil conduzir uma casa. Não é fácil conduzir uma família. Meu Pai, não é fácil, meu Pai, educar e criar filhos, meu Pai, na condição que o mundo se encontra hoje. E se nós não tivermos a base, que é a Tua palavra, a Tua direção, o que vai ser de nós, meu Pai, da nossa geração? Mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, meu Deus, pronto para Te ouvir, pronto para aprender, Senhor. E eu te peço, Senhor, abençoe a vida de cada um, aqueles que estão aqui, meu Pai, aqueles que estão à distância. E eu quero te pedir, Senhor, prepara o nosso coração, para que cada palavra, meu Pai, que sair deste altar não seja de mim mesma, porque, meu Deus, quem sou eu sem o Senhor? O que sairia de mim, meu Deus, se não fosse o Senhor? Mas que cada palavra que sair deste altar seja conduzida e dirigida pelo Senhor. E o que o Senhor nos capacite, meu Pai, nos dê sabedoria, nos dá entendimento, nos dá uma revelação clara, Senhor, da Tua palavra. Eu entrego a direção desta reunião nas Tuas mãos e eu te peço, Espírito Santo de Deus, conduza tudo e vá de encontro a cada pai, a cada mãe, porque, meu Deus, de repente, no dia de hoje, tem pais aflitos, pais angustiados, entristecidos, até mesmo perguntando o porquê, pedindo uma direção para conduzir, porque às vezes, meu Pai, não estão conseguindo lidar com as situações. Porque quantas são, meu Pai, as situações que muitas vezes nós, por nós mesmos, nós não conseguimos lidar, nós não conseguimos conduzir. E então é onde nós precisamos ainda mais do Senhor.
Então eu te peço, Senhor, abençoe a vida do teu povo, da tua igreja. Abençoe, meu Pai, esta reunião pais e filhos. A cada reunião que vamos ter na Casa Firme, que seja um dia de vitórias, de respostas e de definições. Eu entrego tudo, meu Pai, nas tuas mãos e eu peço a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Sente-se por gentileza. Mais uma Casa Firme, pais e filhos, e nós estamos aqui. E nós estamos aí iniciando o penúltimo mês do ano de 2025. Eu sei que esse ano foi um ano de muitos desafios para todos nós, foi um ano de crescimento, foi um ano de muito aprendizado, mas eu pergunto para você, você tem colocado em prática tudo que você tem aprendido, tudo que você tem ouvido deste altar? Para aquele que é pai, para aquela que é mãe, você tenha colocado em prática todas as direções que tem vindo dessa reunião pais e filhos? Porque, como eu dizia no início, na oração, não é fácil educar filhos. Filhos dão trabalho. Filhos é um trabalho no dia a dia. Os ensinamentos é no dia a dia. Muitas vezes você está falando, você está orientando, você está explicando e parece que nada está acontecendo, parece que não está entrando. Então você vê que o educar é no dia a dia. E isso exige de nós, na condição de pais, essa perseverança, essa insistência, né? Esse continuismo. Né? Porque Deus, ele está trabalhando em corações. Então, muitas vezes, Deus trabalha em nós para nós trabalharmos isso na vida dos nossos filhos. Deus, muitas vezes, exige mudanças em nós para que Ele possa dar o crescimento e a vitória aos nossos filhos. E muitas vezes tem situações na nossa vida que nós vamos sendo podados. Nós vamos sendo ali aperfeiçoados para que nós possamos dar um ensinamento certo e correto para os nossos filhos, porque aquilo que nós vivemos um dia lá atrás, né, sem ter o conhecimento, sem os nossos pais ter a sabedoria para nos conduzir nos caminhos certos, hoje nós não queremos a mesma coisa para os nossos filhos. Por isso que exige de nós uma entrega, exige de nós uma renúncia. Sabe por quê, gente? Porque senão nós acabamos caindo numa condição assim. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos sendo bem alimentados, porém nós não temos colocado em prática. E isso vai refletindo na vida dos nossos filhos. Às vezes nós vemos os nossos filhos ali tendo algumas atitudes, alguns comportamentos, e isso é reflexo muitas vezes dos nossos aprendizados não sendo colocado em prática. E nós não podemos permitir. Eu creio que para todos que estão aqui, os que estão à distância, é um sacrifício. Você sai da sua casa, você vem para ouvir a palavra, você vem para aprender. Né, os que estão acompanhando, às vezes você deixou ali os seus afazeres para se concentrar um pouco mais na palavra, e aí você ouve, recebe aquela palavra, mas na hora de colocar em prática, às vezes você pensa, não é bem assim, não é fácil, é muito difícil. Realmente não é fácil. Quem falou que haveria facilidade? Né, porque quando nós vem para Jesus, às vezes nós vem com aquele entendimento assim, agora eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, as coisas vão se tornar mais fáceis. E a gente sabe que não, os desafios continuam, né? Deus vai trabalhando em nós, para nós termos estrutura e sabedoria para lidar
com as situações. Não que nós não vamos ter, a palavra mesmo diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o que? Ele nos livra, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria para lidar, para conduzir, e é isso que nos faz na condição de quando nós somos mães, pais, a lidar com esse tipo de situação com os nossos filhos, a sabedoria para conduzir, a sabedoria para ensinar. Aí eu pergunto para você, você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido no seu dia a dia com as palavras? Porque se existe um lugar que tem alimento sólido, é aqui. Se existe um lugar que tem palavras, e as palavras elas são direcionadas para todas as áreas da nossa vida, não somente para nós conduzir os nossos filhos, mas para trabalhar o nosso espírito, o nosso emocional, para como agirmos na nossa vida financeira, como lidar com o momento, às vezes, na saúde, como lidar, às vezes, com as aflições, com as situações. Então, nós temos a direção para conduzir a nossa vida de todas as maneiras. Então, o que não nos falta é um ensinamento. Agora, o mais difícil, muitas vezes, é o colocar em prática. Né? Então, fica essa pergunta para você. Você tem colocado em prática tudo o que você tem aprendido nesses 10 meses, né? Porque nós estamos aí no mês de novembro, não finalizamos ainda, estamos no início. Você tem colocado em prática? Porque se você tem colocado, eu creio que você está aí caminhando por um rumo de vitórias. Ainda nós tivemos uma reunião esta semana com a nossa liderança e ela dizia que o mês de novembro será um mês explosivo, será um mês de muitas vitórias, de muitas respostas, de muitas definições. E isso nos dá uma força para nós nos apegarmos a essa palavra ainda com uma determinação maior. Porque, e aí, o que está faltando? Então, o que está faltando, eu vou me ajustar, eu vou me achegar onde eu preciso me achegar, porque esse mês de novembro é o mês da minha vida. Então, nós precisamos ter isso dentro de nós. Esse é o meu mês. Ainda que os outros meses, às vezes me faltou um pouco de força, de intensificação, de intensificar ainda mais, mas esse mês eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou lutar para mim ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor serva. Então, assim, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, porque esse mês vai ser o mês da minha vida. Amém? Vamos lá para a palavra. O título de hoje, eu coloquei Há um tempo para tudo. Às vezes nós não conseguimos discernir os tempos. E a Bíblia deixa bem claro que há um tempo para tudo. Às vezes nós, na nossa correria do nosso dia a dia, todos nós temos uma vida muito corrida. Até mesmo aquela pessoa que às vezes fala, pastor, eu não trabalho fora. Mas a dona de casa, aquela que é a dona do lar, que fica em casa, a vida dela não é fácil. A vida dela também é muito corrida, né? Muitas pessoas às vezes não dão este valor, mas eu posso dizer que aquela que fica em casa, ela trabalha mais que quem trabalha fora. Porque quem trabalha fora, você trabalha numa empresa, em algum lugar, você terminou aquilo, você vai. Em casa não acaba, né? O serviço começa desde a hora que você levanta até a hora de você dormir. Mas há um tempo para tudo. E nós precisamos aproveitar a cada tempo, a cada oportunidade. Temos que viver cada tempo e cada momento. Temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Precisamos discernir os tempos. Muitos têm vivido de forma acelerada, por isso não conseguem discernir o tempo. Você é uma pessoa muito acelerada? Você é uma pessoa que fica ali no dia a dia correndo, né? Corre para cá, corre para lá, tenta resolver tudo. E não para discernir se esse tempo é esse tempo de você ficar correndo muito, de você atropelando ali, né? Muitas vezes atropelando, protelando, deixando de fazer aquilo que é prioridade. Há tempos na nossa vida que precisamos parar, olhar para nós. Você para e olha para você. Você como mulher, você como mãe.
Você como esposa, você tem parado e olhado para você? Você sabe por quê? Porque às vezes a gente corre tanto, cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida das responsabilidades, e às vezes você não tem olhado para você. Como que está a sua aparência? Você tem cuidado do seu cabelo? Você tem cuidado da sua pele? Você tem tomado água o suficiente? Como que tá? Você está acima do peso? Ai, pastor, eu não consigo fazer uma dieta porque a minha vida é muito corrida. Como que está a sua vida? Há um tempo determinado para todas as coisas. Você precisa olhar para você, olhar para a sua autoestima, olhar como você está. Porque senão você só corre, você não cuida de você. Você tem olhado para a sua casa, para a sua família. Como que está a sua família? Ou você vê a sua família só à noite, à tarde, quando chega em casa. E ainda chega em casa, continua correndo e deixa de fazer aquilo que é prioridade para a sua família. Qual é a necessidade da sua casa? Você tem parado e olhado qual tem sido a necessidade da sua família? Você que é mãe, você que tem os seus filhos, você tem olhado para a necessidade dos seus filhos? Porque às vezes a sua vida é corrida, normal. Ai, pastor, olha, eu não tenho tempo para nada. Mas você tem sentado com seus filhos? Você tem tido ali com ele um diálogo? Você tem conversado? Você tem ouvido o seu filho? Você sabe o que acontece? Às vezes aqui mesmo nós temos muito disso, né? Às vezes os jovens, os adolescentes nos procuram, né? Procura mais a pastora Jéssica, o bispo Fernando, aqueles que estão ali cuidando dos jovens, mas nos procura também. E às vezes, sabe o que eles querem? Apenas conversar. Eles querem atenção. É uma carência tão grande que eles têm, a necessidade de conversar, de falar, que é assim, de você ficar assustada, fala, meu Deus. E muitas vezes isso falta dos próprios pais, de se atentarem ali, de sentar, de conversar, como você está, meu filho, como você está tudo bem, como que está na escola, como foi o seu dia, como que está sendo, né, ali, né, no setor que às vezes ele trabalha. Então nós precisamos nos atentar muito a isso. A nossa família, os nossos filhos, eles precisam disso. Eles precisam conversar. Eles precisam expor o que eles estão sentindo. Eles precisam tirar dúvidas. E assim, o que eles mais têm é dúvidas. Então, como que está a nossa parte com os nossos filhos nessa atenção? Será que nós estamos dando a atenção suficiente para eles? Será que nós temos ouvido? Porque às vezes, sabe o que acontece? Os pais cobram demais. Deixou o tênis fora do lugar, porque é natural, viu? Eu tenho um adolescente em casa e é isso. O jeito que ele chega, a roupa fica em pé. Parece, né? É roupa aqui, é roupa ali, é calçado aqui. Então, é natural. Às vezes a gente só cobra. Você não guardou seu tênis no lugar. Você não colocou sua mochila da escola no lugar. Você não fez isso. Você deixou o prato fora do lugar. Às vezes nós só cobramos. Mas será que nós estamos ouvindo? Será que não seria melhor nós pararmos um pouco de cobrar e fazer e dar um pouco mais de atenção? Meu filho, a mamãe vai pegar isso, eu vou pegar aquilo. E aí, como que foi seu dia? Como que foi sua escola? Tá tudo bem? Gente, eu vejo que os jovens, eles estão tendo, tanto, né, no trabalho dos jovens diamante, quanto agora, né, à noite, de quarta-feira, eles estão tendo um trabalho com a pastora Jéssica. Você que tem o seu filho, traga eles à noite. O trabalho que a pastora Jéssica tem feito com os adolescentes tem sido um trabalho muito forte, muito importante. Ela tem falado com eles sobre virgindade, tem dado essa direção. E o mais interessante é que, assim, tem perguntas de todos os tipos. O meu, cada hora, ele vem com uma pergunta. Né? Eu falei para ele, filho, faz uma lista que a mamãe vai sentar com você e vai responder tudo, porque cada hora eles vêm com uma pergunta. E nós precisamos ter essa disponibilidade para ouvi-los e para respondê-los também. Às vezes, o seu filho vem falar com você, te fazendo uma pergunta, te perguntando algo, e como você está na sua correria, você fica assim, depois eu te falo. Não, agora eu não tenho tempo para responder, depois a mamãe te fala. E acaba não falando, e acaba não respondendo. E aí é onde leva muito deles a ir buscar informação. E será que as informações que eles vão ter vão ser boas? Às vezes procura na internet, às vezes pergunta para uma pessoa que não tem discernimento, que não tem direção. Então, assim, nós precisamos estar prontos, né? Então, sempre
Nós precisamos estar atento, ter esse tempo com os nossos filhos. Sempre orientamos que primeiro é Deus, depois a família e depois a igreja. E muitos têm perdido esse hábito. Até mesmo nós, né, que estamos aqui na igreja, se nós não nos atentarmos, nós nos envolvemos mais com a obra, mais com as coisas de Deus, do que com a nossa própria família. Né? Porque onde nós passamos maior tempo, e nós precisamos ficar muito atento a isso, e nós somos atentos a isso, né? Temos a nossa rotina, temos os nossos afazeres, mas espera aí, antes eu tenho uma família, eu tenho meu filho que agora está comigo, que o outro já se casou, e assim, nós almoçamos todos os dias aqui na igreja. Só que eu tenho um dia da semana que é o dia que eu fico com ele para fazer aquilo que ele gosta de comer. Então a minha pergunta para ele é: filho, o que você quer comer? Então ele me manda 1000 vídeos do que ele quer comer e eu vou trabalhar para fazer aquilo que ele quer comer. Entendeu? Mas por quê? Eu preciso cumprir com o meu propósito. Eu preciso estar ali para apoiar. Eu preciso ter esse tempo para minha família. Eu preciso ter esse tempo para minha casa. Às vezes as pessoas não levam tão a sério isso, mas é sério. Você está ali fazendo, ajudando, cuidando, isso é muito importante. Muitos, por não discernir o tempo, têm destruído a sua própria casa, deixando de viver momentos únicos com a sua família e muitas vezes estando até mesmo dentro da igreja, ouvindo uma palavra poderosa, recebendo direções, mas tem permitido que a falta do tempo tem roubado e aquilo que é prioridade, e sabendo que tudo passa. Cada momento passa, às vezes aquela mãe, quando ela começa a amamentar, é aquele tempo, né, que exige dela uma atenção maior, mas daqui a pouco aquela criança já está ali, comendo papinha, já começa a andar, já não quer mais tanto colo, já começa a crescer, logo está, né, uma criança, um adolescente, e assim, o tempo passa muito rápido. E nós precisamos aprender a aproveitar os tempos, a viver a cada tempo, a cada momento. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo na nossa vida que nós precisamos investir um pouco mais em alguma área da nossa vida. Falando sobre os filhos, a área na vida dos nossos filhos que às vezes nós precisamos intensificar um pouco mais, dar uma atenção um pouco mais. Quem tem 2 filhos, né, mais ou menos ali na mesma idade, sabe que um filho não é igual ao outro. Tem um filho que às vezes exige uma atenção maior, um cuidado maior. E nós precisamos discernir esse tempo, nós precisamos nos atentar a esse tempo. Não é tempo só de ficar cobrando, apontando, mostrando os defeitos, é tempo de você abraçar. Você trazer para mais perto essa pessoa de você, esse filho. Eu me recordo que eu acompanhei uma pessoa e ela me disse uma situação, né? Ela me apresentou uma situação do filho dela, que o filho estava perdido, estava tomando um rumo totalmente ao contrário, e ela já estava querendo colocar ele para fora, porque ela não aguentava mais aquela situação, porque aquilo estava trazendo vergonha, estava trazendo dores a ela. E aí a orientação que eu dei para ela, eu falei para ela: você já sentou com esse filho? E você disse para ele que você o ama, independente do caminho que ele escolheu? Porque às vezes é fácil você amar um filho que não te dá trabalho, né? É fácil você estar ali, né, com o seu filho, aquele filho que é uma bênção, é muito fácil. Só que quando o seu filho às vezes toma um caminho, toma um rumo diferente, e aí você precisa fazer uma correção e ele não aceita, ele continua seguindo este caminho, exige de você uma atenção maior. E às vezes não é você desprezando, não é você criticando, você querendo colocar esse filho, esse jovem, esse adolescente para fora de casa, ou este, né, homem, que às vezes já está um homem para fora de casa, que vai resolver o problema.
E sim, você trazendo, porque tudo isso é uma carência. Às vezes a falha foi em você mesmo. No momento que esse adolescente, que esse jovem, ele estava precisando do seu acolhimento, você não estava com tempo, você não tinha tempo, você estava correndo, trabalhando muito. E você não acolheu no momento que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele estava gritando por dentro por atenção. E você não deu essa atenção devido à sua correria. Eu não estou te julgando, te pesando, nada disso. Mas às vezes você não teve esse entendimento naquele momento. E hoje, às vezes o filho, o adolescente, tomou um caminho errado. E eu me lembro que na época eu falei para aquela mãe, mãe, não abandone o seu filho neste momento. Não é um momento de abandoná-lo. Independente o caminho, o rumo que ele tomou, é um caminho errado. Você não vai apoiar ele naquela escolha que ele fez, mas você vai continuar amando o seu filho porque ele é seu filho. Então traga esse filho para perto, abrace esse filho, o ame. E quem vai fazer essa mudança é Deus. Quem vai arrancar o nojo do pecado, desse caminho errado qual ele está seguindo, é Deus. Mas ele precisa de uma mãe, ele precisa de atenção. Porque se ele não encontrar isso em você, ele vai se lançar ainda mais naquilo que ele está fazendo, naquele erro. E isso é uma realidade. Às vezes o seu filho ele tomou um caminho errado, ele está fazendo algo errado, às vezes está sendo uma vergonha para você, às vezes você já não sabe mais nem como lidar, mas não é desprezando, cobrando, muitas vezes amaldiçoando, lançando palavras. É porque você não muda mesmo. Eu vou desistir de você. Quer saber? Eu não vou mais orar por você. Porque às vezes no momento ali você usa palavras que não deveria ser usada. Você age de forma que não deveria agir. Ao invés de você ter um entendimento e dizer, não, peraí, há um tempo para tudo. Esse é o tempo que ele está agindo dessa maneira, então é um tempo de eu orar ainda mais. É um tempo de eu abraçar esta causa, abraçar esse filho, trazer ele ainda mais para perto de mim, dando amor, carinho, atenção, e ir a Deus, porque é Deus que vai fazer essa mudança. É Deus que vai trazer essa transformação. É Deus que vai colocar o nojo do pecado. E eu orientei essa mãe, e aí ela dizia para mim depois, ela falou, pastora, isso me trouxe tanta paz, porque assim, era cobrança do marido, era cobrança das pessoas, era vergonha, das pessoas, dos familiares. Ela falou, pastora, isso me trouxe tanta paz, que eu abracei o meu filho, eu voltei a amar, estar perto do meu filho, e as mudanças foram acontecendo. Então é isso que nós precisamos entender, que há um tempo para tudo. Há tempo que exige de nós e se entregar ainda mais a Deus em oração e deixar de cobrar, e cumprir com o nosso papel como mãe, como pai, de acolher, de abraçar, de estar perto, de orientar, de responder perguntas que às vezes eu falo, meu Deus, cada pergunta. Umas perguntas assim que você fala, meu Deus do céu, vamos responder as perguntas. E responder perguntas, de estar ali, deixar essa rotina que muitos têm de correr demais, de fazer demais. Mas eu preciso correr, eu preciso fazer, porque eu quero dar um bom estudo para meus filhos. Porque eu quero comprar aquilo para os meus filhos. Porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. O que nós não tivemos na nossa infância foi um bom ensinamento dentro da palavra. Isso nós não tivemos. Porque o que nos adiantava nós termos lá atrás ganhado, na época, o melhor celular, o melhor presente, se nós não tivemos aquilo que ia nos dar base, que era a palavra de Deus. Então, o que os nossos filhos precisam hoje não é o melhor telefone, não é o melhor celular, não é a melhor roupa, não é o melhor videogame. O que os nossos filhos precisam hoje é de pais que se levantam para estar ali prontos para ajudar, para apoiar, para dar atenção, para amar, para cuidar e cumprir com o propósito que foi entregue a nós. A nós foi entregue esse propósito. Aí eu pergunto para você, você tem aproveitado o tempo que o Senhor tem preparado para você? Você tem? Fica essa pergunta para você. Você tem aproveitado ou não? Você que é mãe, você que é pai, você tem aproveitado o tempo com os seus filhos?
Você tem ali marcado a memória dos seus filhos com algo que vocês viveram juntos? De repente um passeio, uma viagem, um momento que vocês estiveram juntos? Você tem marcado a memória dos seus filhos? Ou a memória que seus filhos têm de você é de uma pessoa que só cobra, uma pessoa descontrolada, de um lar desestruturado? Qual é a marca que você tem trazido à memória dos seus filhos? Você tem vivido cada fase com seus filhos? Porque cada fase é uma fase. Como eu dizia, você está amamentando, você está naquele período de amamentação. Depois as fases vão mudando. Você tem aproveitado cada fase, cada momento com seus filhos? No seu casamento, você tem aproveitado cada momento no seu casamento? Você tem viajado? Pastor, eu não tenho como viajar, mas aqueles momentos que vocês têm em casa, às vezes de sair os dois juntos, ir numa pracinha ali próximo de casa e tomar um sorvete, sabe, coisas simples que representa muito. Você tem aproveitado esse momento no seu casamento? Ou a sua vida tem sido muito corrida, né? Ai, não, olha, pastor, ultimamente eu não consigo nem falar direito com meu marido, porque é uma vida tão corrida. Ajusta isso. Começa a ajustar esses pontos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, não deixe passar, porque depois isso vai te fazer falta. Eu tenho momentos que eu deixei de viver no meu casamento que hoje me faz muita falta. Eu me arrependo muito. Eu poderia ter vivido, eu poderia ter aproveitado. E eu não aproveitei. Agora, para mim, é tarde demais. Agora não tem mais o que fazer. Né? Agora, se você tem a oportunidade, aproveite. Tire momentos com seu marido. Sabia que isso é importante para os seus filhos? É importante seus filhos ver você com o seu marido, conversando, tendo um bom diálogo. Isso marca a memória dos seus filhos. Aqueles também que vivem sempre brigando, às vezes a esposa, o marido, um sendo grosseiro com o outro, isso também marca a memória dos seus filhos. Eu me lembro que eu tenho uma imagem na minha cabeça da separação dos meus pais. Eu tinha 11 anos quando os meus pais se separaram. E aquilo até hoje, eu me lembro assim claramente daquele momento da separação dos meus pais. Então você vê como que marca a memória das crianças. Só que eu também tenho momentos bons com os meus pais. Então nós precisamos ver o que nós estamos transmitindo. O que você como esposa, você com o seu marido, o que vocês têm transmitido para os seus filhos? Isso também, há um tempo para tudo. Eles precisam ver isso, porque lá na frente eles vão reproduzir isso na vida deles. Na sua casa, essa é uma parte assim, né? Na sua casa, para você cuidar da sua casa, você tem aproveitado esse tempo também? Ou você tem reclamado? Ah, porque essa casa não para organizada. Ah, porque essa casa todo dia é uma bagunça. Ah, porque nada fica no lugar. Ah, porque tem sapato jogado para a casa toda. Tem brinquedos para a casa toda. Nós precisamos fazer tudo o quê? Tudo para a glória de Deus. Eu preciso organizar a minha casa para a glória de Deus. Eu preciso cuidar dos meus filhos para a glória de Deus, porque nós sabemos que tem mães aqui mesmo, nós temos mães que têm orado para gerar. E nós temos crido que elas vão gerar. E eu creio que vai ser no mês de novembro, porque é esse mês que vai ser o mês de explosão da nossa vida e na vida daquele que crê. E como que você tem feito? Você tem cuidado da sua casa dessa maneira? E na igreja, como tem sido a sua vida aqui? Você tem vindo buscar o Senhor, tem aproveitado as oportunidades de estar na presença, que nem hoje, casa firme. Eu sei que tem pessoas aqui que estão desde a primeira reunião. Está aqui, está ouvindo a palavra, participa de um culto, participa de outro, ouve a palavra. Mas e aí você? Você tem feito isso? Aqueles que estão em casa, têm aproveitado cada palavra, cada culto, cada transmissão, de estar com a sua família. Né, ali nos momentos você tem aproveitado com a sua família, tido a comunhão na mesa. Gente, o trabalho que tem sido realizado da comunhão na mesa, isso para nós tem nos trazido assim, uma clareza muito grande. Sabe por quê? Porque muitas famílias, eu não sei se aqui tem alguém, mas muitas famílias não tinham o hábito de se sentar à mesa, de se alimentar na mesa com a família.
Sabe aquele um come no sofá, o jovem, o adolescente gosta de comer no quarto, a mulher já come ali em pé na pia, né? Porque é tudo mais rápido. E assim, quando foi dando essa direção do sentar, da comunhão na mesa, olha, na Bíblia, a mesa tem um significado muito profundo. É um lugar de comunhão, de relacionamento, é um ambiente da proximidade, de olhar nos olhos, de frente a frente. Tem o sentido de intimidade, de ligação, oportunidades, conversas e conhecimento. Você tem tido esse tempo com a sua família, sentando à mesa? Se você não tem, é tempo de você começar a se sentar à mesa com a sua família. Porque a mesa, ela traz essa proximidade. Você se aproxima dos seus filhos, você tem comunhão com os seus filhos, você sai daquele modo automático que é o correr para lá, o correr para cá e se senta para você olhar. Às vezes a gente olha, eu vejo meu filho, né? Meu filho já está tão moço, está maior do que eu, né? E assim, às vezes eu fico observando, eu falo, meu Deus, como o tempo passa, né? Ontem mesmo era pequenininho, né? E agora já está aí grande, né? Se tornando um homem com as suas responsabilidades. Daqui mais alguns anos já se casa, já vai formar sua família. Então eu não posso perder esse momento, esses moveres de estar sentado à mesa, conversando, ouvindo. Isso é muito importante. Os pais precisam ter essa disponibilidade. E muitos pais não têm essa disponibilidade, não têm essa atenção. Lá em Deuteronômio 6 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então você vê que nós precisamos dar esse apoio, esse suporte, essa atenção aos nossos filhos o tempo todo. É quando você está em casa, é quando você está na mesa com eles, é quando você está andando, é quando você vai levar para a escola, é quando você tem a oportunidade de fazer uma caminhada, é quando você tem a oportunidade de deitar juntos. Quantos são os pais que quanto tempo faz que você não entra no quarto do seu filho e deita um pouquinho ali na cama com ele? Olha que momento gostoso, daqui uns dias eles se casam, aí você não vai mais poder fazer isso. Então você vê que há um tempo para tudo. Às vezes é mais fácil ficar se apegando naquilo que não aconteceu. Meu filho ainda não mudou, meu filho ainda não foi para a igreja, ou meu filho anda com atitudes erradas. A minha vida é muito corrida, e deixa de viver esses momentos. Sabe, momentos que são únicos, momentos que vão marcar a sua vida e a vida dos seus filhos. Então nós precisamos nos atentar. Porque às vezes nós estamos aí, como eu disse no início, nós já estamos no penúltimo mês desse ano. E às vezes o ano vai finalizar. E às vezes você ainda não alcançou aquilo que você gostaria. Mas não foi por falta de ensinamento, porque você tem aprendido. Foi por falta de colocar muitas vezes em prática mesmo. Por quê? Porque a sua vida é muito corrida. Às vezes a gente não tem tempo para nada. Ao invés de sentar e ver realmente, peraí, quem eu sou em Deus? Como eu estou sendo como mãe, como pai? Como eu estou sendo como filho? O que eu tenho feito? Eu tenho realmente honrado os meus pais? Porque a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos honrar os nossos pais para que os nossos dias na terra sejam prolongados. E tem muitos filhos que não têm dado essa honra aos seus pais. Têm sido filhos rebeldes, têm maltratado seus pais, não têm dado atenção aos seus pais, e isso é muito sério. Você está ali encurtando os seus dias na terra. Você precisa honrar. Pastora, mas a senhora não sabe quem é meu pai, quem é minha mãe, o que eles fizeram para mim, por mim, contra mim, independente. Foram eles que te deram a oportunidade de hoje você estar aqui ouvindo essa palavra, de você que está nos ouvindo, ouvir esta palavra. Independente da forma que eles
agem, que eles foram ou que eles deixaram de fazer, hoje você tem essa oportunidade porque eles te deram a vida. Então você precisa honrar os seus pais, você precisa amar os seus pais, para que os seus dias sejam prolongados. E tem muitas pessoas que não têm conseguido viver a glória do Senhor. Tem muitos pais que hoje não têm conseguido viver essa glória com seus filhos, justamente por ter agido errado com seus pais. Eu sempre fui uma filha que eu sempre fui muito temente a Deus, mesmo antes de eu conhecer a palavra, eu sempre fui muito submissa aos meus pais. Sempre fui muito educada, sempre ali, minha mãe teve muitas falhas, muitos erros no passado, mas se teve algo que entrou dentro de mim, foi a educação que eles me deram. E hoje eu vejo que isso eu colho com os meus filhos. Os meus filhos, eles são meninos educados, eles são meninos, bons meninos, mas eu paro para refletir, eu vejo que isso foi um plantio que eu fiz lá atrás, de obediência, de ser submissa, de receber as ordens que os meus pais me davam e seguir à risca. Eu fui uma filha obediente. Só que tem muitos pais hoje que têm colhido muitas vezes os seus filhos, sendo filhos rebeldes, porque foram pais, no passado foram filhos assim. E hoje eles ainda têm como corrigir, mas muitos ainda continuam não dando esse apoio para os seus pais. Aí eu digo para você, né? Trabalhe menos, pare um pouco, desacelera um pouco, dê um pouco mais de atenção para sua casa, dê um pouco mais de atenção para você. Comece a fazer algo que você gosta também, porque às vezes a sua vida é tão corrida que você tem deixado de fazer aquilo que você gosta. Comece a ter prazer em você. Começa a cuidar daqueles que o Senhor confiou na sua mão, que é os seus filhos, que é o seu marido, que é a sua casa. Começa a se atentar mais, porque lá na frente, os seus filhos, eles não vão lembrar do iPhone que você deu para eles. Eles não vão ter em memória daquele videogame caríssimo que você deu, daquele tênis, daquela roupa. Mas eles vão ter memórias daquilo que você fez por eles, do pai, da mãe que você foi. Às vezes, no momento que eles estavam agindo tudo errado, o apoio que você deu para esses filhos, o acolhimento que você deu para esses filhos, isso sim vai ficar na memória dos seus filhos. Então, vamos trabalhar para nós nos desacelerarmos um pouco. E há um tempo para tudo. Então, de repente, o tempo hoje é o tempo de você cuidar da sua casa. O tempo que você tem hoje, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, meus filhos. O tempo que você tem hoje é você se atentar às necessidades da sua casa, à necessidade dos seus filhos. Nós vamos finalizar este ano. E desde o início do ano, a palavra que veio para nós, que foi a do vinho novo, que o melhor o Senhor ele deixou para o final. E nós cremos, assim como nós recebemos essa palavra para esse mês de novembro, realmente nós estamos no final. E nós cremos que esse final ele vai ser melhor do que o começo. Às vezes nós iniciamos num desafio muito grande. E ainda estamos, mas nós acreditamos que agora no final, o melhor de Deus ele vai vir. Só que para isso eu preciso seguir todas as direções que têm saído deste altar. Desde a minha vida espiritual, quanto às condutas que eu preciso ter na minha casa com os meus filhos. Amém? Se coloque de pé, eu vou ler mais uma palavra com vocês, mas se coloque de pé no momento, com a sua mão no coração, com os seus olhos fechados. Eu gostaria que neste momento, nós vamos orar, mas eu gostaria que neste momento você fizesse uma autoanálise da sua vida, você como mãe, como pai. Qual tem sido a sua conduta? Como você tem agido? No seu dia a dia, você tem se atentado aos seus filhos? Você tem olhado os sinais? Porque muitas vezes nós deixamos de olhar e os nossos filhos estão dando sinais.
sinais de carência, de falta de atenção, sinais que ele está mais focado no mundo lá fora do que nas coisas daqui de dentro. Mas pastora, minha vida está tão corrida. Eu sei. Só que se você não fizer agora, lá na frente você vai precisar fazer. Então você precisa se atentar. Há um tempo para tudo. Há um tempo que exige mais, de repente, de um filho. Né? Às vezes tem aquele filho que só te traz alegria. Mas tem aquele outro, né, que às vezes te entristece, tem uma personalidade mais forte. Às vezes não é tudo que você fala que ele aceita. E aí você acaba dando mais atenção para aquele que, né, que te dá mais atenção do que para aquele que às vezes é um pouco mais, né, alterado. Nem vou falar rebelde, né, porque essa palavra não pode nem existir no nosso meio. E aí você acaba dando atenção para aquele que é mais bonzinho e deixando de dar atenção para o outro. Inverte. Dá mais atenção para aquele que está gritando por atenção. Porque às vezes aquela atitude que ele tem tido, às vezes a forma dele agir é justamente para chamar a sua atenção. Lidar com os adolescentes, principalmente, não é fácil. Mas traga ele para você. Seja amigo, seja amiga. Ouça. Saia com ele. Né? Tenha momentos juntos. Você que é mãe de menina, dê atenção a ela. Ainda esses dias, eu recebi uma foto de uma mãe e ela dizia assim: pastora, a minha filha agora ela vai sentar comigo e ela vai me maquiar. Eu achei aquilo incrível. Né? Aquela mãe dando atenção para aquela filha. A filha ia maquiar a mãe. Às vezes você que é mãe de menino, eles, né, são muito enérgicos, gostam de jogar bola, isso e aquilo. Joga bola com seu filho. Vai lá, eles querem jogar futebol, ajuda, chuta a bola. Aproveite a cada momento, porque tudo isso vai passar. Às vezes a única coisa que os filhos precisam é um pouco mais de atenção dos pais. Às vezes as atitudes que eles estão tendo é justamente para chamar atenção. Porque a sua vida é muito corrida. E nós precisamos desacelerar um pouco. E nós precisamos aproveitar a cada momento, viver a cada oportunidade. Porque tem coisas que vão passar. Eu tenho coisas na minha vida com os meus filhos que passou. Agora, se eu quiser curtir, vai ter que ser com os meus netos. Porque com os meus filhos já não dá mais. Então, se tem algo que eu deixo para você nessa tarde, se existe uma mensagem que eu deixo para você que é mãe, para você que é pai, dê mais atenção para sua família. Curta mais os momentos. Que seja momentos simples. Sabe, algo simples, de você jogar um monte de almofadas na sala, deitar ali com eles para comer pipoca, assistir filme. Porque nós não estamos falando de valores financeiros, de dinheiro, não. Nós estamos falando de você parar de ficar correndo o dia todo e sentar, conversar, brincar, interagir com eles. Mamãe, vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho. Ai, agora eu não posso, filha. A mamãe está lavando louça. Seu pai está para chegar. Eu preciso terminar aqui a janta. Eu preciso fazer janta. Para, porque isso lá na frente vai te fazer falta. Então, aqui no Salmos 128 diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito. Olha só. Quando você para obedecer a Deus, por quê? Porque o cuidar da sua casa, o cuidar da sua família, é um ato de obediência.
É uma renúncia, que você renuncia muitas vezes às suas vontades, que era de limpar uma casa, de atender um cliente, de fazer alguma coisa para obedecer a Deus. Que é você dar prioridade para as coisas que são mais importantes da sua vida. Isso eu falo não é somente referente a filhos, não. É no seu casamento, na sua vida espiritual. No 2 diz, o seu trabalho renderá muito. E em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da vida, ele será feliz. A sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Olha como isso é forte, quando você deixa tudo para você priorizar aquilo que Deus confiou na sua mão. Deus, ele se responsabiliza e se encarrega de cuidar de tudo. Seus filhos serão filhos fortes, porque eles não terão carência. Eles não vão se lançar em coisas momentâneas, não, porque eles sabem que eles têm todo o suprimento em casa. Aí diz assim, esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece o Senhor. A bênção que o Senhor nos dá, a maior bênção que o Senhor nos dá é a nossa família. É os nossos filhos estarem sendo encaminhados, felizes e abençoados. Não existe coisa melhor. É você estar bem espiritualmente. Pastor, eu ainda não tenho filhos. Pastora, eu não tenho filhos. Aparentemente já passou do meu tempo. Mas se você temer a Deus, se você obedecer a Deus, você vai ser uma pessoa feliz e abençoada, porque é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Aí no 5 diz assim, que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos e que haja paz em Israel. Então a única coisa que o Senhor precisa é que nós venhamos obedecê-lo em tudo, para que todas as bênçãos se envolvam com aquilo que é nosso, com os nossos filhos, na nossa casa, na nossa saúde. Vai haver prosperidade, vai haver fartura. Agora, se você vive uma vida correndo atrás do dinheiro, a gente sabe que quando nós corremos atrás do dinheiro, o dinheiro foge de nós. Se nós ficamos dando atenção para tudo, ali, cuida disso, cuida daquilo, e deixa de cuidar daquilo que é prioridade na nossa vida, que é a nossa casa, a nossa família, vai chegar um momento que você vai ter que deixar tudo para cuidar desses. E às vezes, a dor é bem maior. Então, desacelera um pouco, se atenta um pouco mais para sua casa. Hoje, pega o dia de hoje, prepara uma mesa bem bonita. Pastora, mas eu não tenho nada, eu não preparei nada. Nós não estamos falando de valores financeiros, nós estamos falando de valores que nunca vai ser roubado e tirado de você, que é a sua casa, a sua família. Prepara ali uma mesa, que seja algo simples, mas que seja algo aconchegante. Que quando seu marido, seus filhos chegarem da escola, chegarem ali, você tenha preparado ali uma mesa com jantar. Olha, minha família, vamos sentar à mesa hoje. Não, mas eu quero assistir televisão. Os homens, né? Mas eu quero assistir o jogo, a reportagem que vai falar do meu time. Não. Vamos priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa família. Vamos olhar um no olho do outro. Vamos aproveitar o momento ali para estarmos juntos, falar sobre nós, sobre a nossa família. E você que é mãe, você que é mulher, atenta-se mais à sua casa. Deixa a sua casa uma casa harmoniosa, uma casa gostosa. Ali com as coisas no lugar. Ah, pastor, mas as minhas crianças deixam tudo bagunçado. Um dia você vai sentir falta. Um dia você vai sentir saudade dessas coisas bagunçadas, né? Porque vão crescendo, vão cada um tomando o seu caminho.
Mas o tempo de hoje é você curtir um momento com a sua família, com a sua casa. Pastor, os meus filhos casaram, já estão cada um vivendo a sua vida. Aproveita quando vocês estão perto. Quando eu estou perto do meu que mora longe, meu Deus, eu quero fazer de tudo. Eu quero cozinhar, eu quero cuidar, eu quero, porque é o momento que nós temos. Então, aproveite o momento, não deixe as oportunidades passarem, não. Amém? Então, eu quero que neste momento você fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Ele neste momento. O que você precisa se ter uma atenção maior? Pastora, realmente, a minha vida tem sido muito corrida, mas eu preciso me colocar no meu lugar e me posicionar. Eu preciso ocupar o meu lugar de mãe, de esposa, de serva, de mulher de Deus. Fala com Ele neste momento. Tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz. Fala isso para Ele. Fala, Senhor, se eu não estava vendo, se eu não estava valorizando, Senhor, coloca a luz. Me mostra, Senhor. Eu quero ver, mas não deixa eu me distrair com aquilo que é mais importante, que é a minha família, porque a família, ela é prioridade na sua vida. O Senhor, Ele está acima de todas as coisas. E depois vem a sua casa, a sua família, seus filhos, marido, esposa. Então fala para Deus, fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Senhor, me ajuda, meu Pai, eu desacelerar um pouco e eu dar prioridade, meu Pai, porque eu sei que se eu não fizer, as coisas não vão fluir, não vai caminhar como deveria. Então fala com Ele nesta tarde. Busque a Ele, fala, Senhor, eu sei que muitas coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, têm tomado rumos e caminhos que poderiam ter sido evitados, mas eu sei que se o Senhor trouxe essa palavra, não é para te culpar, te condenar, não. É para te ajudar, para que você faça. Não é tarde demais. Não pense que passou de hora, que é tarde demais, que agora você não tem como mais fazer. Não deixa o diabo colocar essas mentiras na sua mente, não. Há um tempo para tudo, há um tempo determinado. E o tempo é agora. O tempo que o Senhor preparou para você é agora, um tempo para tudo. Eu vou ler mais uma vez o Salmo 128, que diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Então obedeça a Deus. São ordens simples que precisam ser acatadas. São ordens simples que faz a diferença. É você reunir a sua família, é você preparar um café, é você deixar a sua menina, você que é mãe de menina, às vezes te maquiar, arrumar o seu cabelo. São momentos que marcam. É você jogar uma bola, é você jogar ali alguma coisa com o seu menino. É vocês saírem em família, vamos andar de bicicleta, aqueles que gostam, leva seus filhos para andar de bicicleta. Leva seus filhos para jogar bola, para brincar num campo, em algum lugar. Porque às vezes, toda vez que os seus filhos chamam você para ir, a palavra sempre é a mesma. Ai, filho, hoje não dá. Ai, filho, hoje não vai dar tempo. Ai, filho, tá tudo muito corrido. Né? Às vezes você que é pai de menino, você que é homem, o seu filho, ele precisa de uma figura masculina. Leva o seu filho para jogar bola, leva o seu filho para andar de bicicleta. Se cair, levanta.
Os filhos precisam de ter a presença masculina ali do lado, principalmente o menino. Ele precisa ter uma figura masculina para jogar futebol, para levá-lo para de repente ali participar de algo, que ele vê que o pai estava ali. Não, eu fui com o meu pai. E eles falam de boca cheia, eu saí com o meu pai me levou para andar de bicicleta, o meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Então você vê que às vezes são coisas tão simples, e às vezes tem faltado em muitas famílias, porque a correria é muito grande, porque tem corrido para dar o melhor, para dar um bom estudo, né, para pagar a melhor faculdade, para dar o melhor celular. Enquanto aquilo que é primordial não é feito, que é uma atenção, que é um simples passeio, que aquilo vai ficar na memória, né, daquele adolescente, daquele jovem, daquela criança. Que hoje vocês possam ter esse entendimento e levar essa mudança. Eu quero essa informação, pastora. Eu sentei com a minha família na mesa e nós tivemos ali um dia incrível nesta quarta-feira. Pastor, eu tomei o café da noite, porque o dia foi todo corrido, eu não tinha me programado, mas o café da noite, nós sentamos ali juntos, pedimos uma pizza, comemos juntos, foi incrível, pastora. Porque é isso que Deus quer unir famílias. Deus quer fortalecer os laços, né, da família. Porque quando uma família está unida, quando os nossos filhos estão unidos conosco, dentro da palavra, as coisas formam de uma maneira diferente. Então una com a sua família, esteja presente, seja uma mãe presente, um pai presente, esteja ali acompanhando seus filhos na escola, leve os seus filhos na escola, isso marca a memória deles, tá? Leva seus filhos para a escola, você que é mãe, você que é pai, revezam aí. Cada dia um leva, um dia busca, isso alegra o coraçãozinho deles. Eles têm orgulho de dizer, olha, hoje meu pai veio me buscar, hoje a minha mãe veio me buscar. Então são pequenos gestos, se nós nos desacelerarmos um pouco, são coisas e atitudes que vão marcar a memória dos nossos filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu quero orar, meu Deus, para que o Senhor coloque ainda mais luz, meu Pai, nas nossas trevas, e que possamos ter um entendimento revelado, meu Pai, de qual é o nosso propósito. O Senhor não nos criou, meu Pai, para um outro propósito, a não ser, meu Pai, cuidar da nossa casa, nossa família, e servir o Senhor de corpo, alma e espírito. Então, meu Deus, nos ajude, meu Pai, nesse entendimento. Ajude a cada um, meu Pai. Ajude esse pai, essa mãe, meu Pai, essa esposa, esse marido, a ter esse discernimento, meu Pai, de ocupar o seu lugar. Que homens, meu Pai, se tornem homens melhores, como maridos, como pais. Meu Pai, que mulheres se tornam, meu Pai, a mulher do Provérbios 31, meu Pai, que é aquela mulher sábia, aquela mulher que conduz, que cuida da sua família com excelência, com amor, com carinho, que cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, Senhor. Senhor, que cada um, meu Pai, possa conduzir a sua vida com excelência. Senhor, não nos deixe nos perder no meio do caminho, meu Deus. Senhor, ajuda cada um conduzir da forma que precisa ser na tua direção. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça os pais, que o Senhor fortaleça as famílias, que o Senhor fortaleça os laços, meu Pai, da família, que as famílias estejam unidas a cada dia mais. Senhor, que não é o dia a dia, a correria, meu Pai, os afazeres, a rotina, que venha roubar esses momentos, o qual são únicos, meu Pai, na vida das famílias. Eu peço que o Senhor visita os lares, visita essa mãe, meu Deus, que tem orado com tanta força, meu Pai, para a mudança desses filhos,
Que esta mãe possa ser, meu Pai, acolhida pelo Senhor, fortalecida pelo Senhor. Senhor, dê sabedoria aos lares, dê sabedoria às famílias, Senhor. Abençoe as nossas crianças em todo lugar. Visita, meu Pai, a cada um. Essa mãe que tem orado por curas, meu Pai, cura esse filho. Cura, meu Pai, as nossas crianças. Senhor, nós dentro do Ministério Mudança de Vida não aceitamos nenhuma das nossas crianças com nenhum diagnóstico, meu Pai. Porque nós declaramos que as nossas crianças são crianças, meu Pai, saudáveis, abençoadas. Abençoe, meu Pai, a cada um. Eu abençoo a cada foto que se encontra neste altar. Que cada uma dessas crianças, onde elas estiverem, que elas possam ser guardadas e protegidas pelo Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que ora comigo e eu declaro, meu Pai, que esse mês de novembro seja um mês, meu Pai, de explosão de poder. Que o Senhor possa entregar a cada um, meu Pai, a cada mãe, a cada pai, a cada casal. Senhor, os casais que tenham orado juntos, que o Senhor possa responder essas orações. As mães que sonham em ser mães, Senhor, que esse mês de novembro ela possa receber, meu Pai, esse resultado de exame positivo e que ela possa gerar para a honra e glória do Senhor. Eu abençoo a vida de cada um e eu entrego cada um, meu Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.